Jam Music. Alô, amigos, alô, amantes da difusora, muito boa tarde. Nós estamos aqui neste encontro, 40 anos depois, juntando, reunindo os profissionais que fizeram a parte mais importante da emissora que encantou gerações. Antes de tudo, é importante salientar que esta transmissão está sendo possível graças à experiência da GECOM Comunicação, através do seu diretor, o técnico Ulisses Galucci, em cuja plataforma estamos baseados e, pelo que consta, estamos sendo vistos e ouvidos em várias partes do Brasil e do mundo, porque as informações já estão chegando nessa base. Eu queria dizer, a princípio, que uma emissora de rádio não é feita simplesmente com uma boa programação musical. Até porque ela envolve, num complexo muito grande, técnicos, operadores, produtores, programadores musicais e locutores. Eu trabalhei na radiodifusora de 12 de outubro de 77 até o final de 1980. Mas antes, eu era ouvinte da rádio. Mesmo trabalhando em televisão, eu tinha as minhas ligações como ouvinte de rádio. Eu gostava muito de ouvir a programação da difusora. E alguns desses nomes estão com a gente hoje. Nós vamos conhecer e encontrar e reencontrar um, por ordem alfabética. Alô, Ângelo Vizarro Júnior. Júnior, e por força da chamada, tal qual era em minha época escolar, seguindo aí a ordem alfabética, eu serei o primeiro a ter o privilégio de cumprimentá-lo pela iniciativa de reunir em uma live os comunicadores da querida e saudosa Difusora AM de São Paulo. Uma emissora que fez a cabeça de muitos jovens, tocando o que havia de melhor em música pop na era de ouro do rádio jovem brasileiro. E você, mestre Luigi, foi o responsável por minha ida para a Difusora. E sou muito grato a você por isso, e como comentei no início, sou grato também por reunir hoje, aqui e agora, os comunicadores dos quais sou fãzaço até os dias atuais. Todos deixaram sua marca, seu carisma, sua alegria e seu talento impressos no ar. E até hoje nós temos fãs que nos contatam pelo WhatsApp e também pelo Face, e até uma rádio web em nossa homenagem, a Difusora 960.com, há 7 anos no ar. Bem, eu vou procurar ser bastante sucinto para que todos possam falar e matar a saudade um do outro. E que saudade, hein? Uau! Bem, meu boa tarde aos meus diletos amigos aí, o Cacau, o Viviane, o Dácio Arruda, o Idemur de Matos e ao Jorge Elau. E a todos que nos acompanham nesse exato momento. Hoje, para que vocês saibam, eu sou o narrador oficial da série Alienígenas do Passado, desde o episódio 86, que vai ao ar pelo History Channel, às quartas-feiras, com reapresentação às sextas e também nos fins de semana. Narrador também das séries A História dos Estados Unidos e As Primeiras 48 Horas, no ar no canal A&E. Da série Caixa de Pandora, no ar pelo Discovery Channel e aguardando agora a 3ª temporada. Sou também o narrador de um anime muito legal, o Dragon Ball Super, no ar pelo Cartoon Network, uma experiência e tanto adquirida ao lado de um mito da dublagem, Bezerra. Estou narrando um outro anime que vai ser um sucesso, tenho certeza disso, mas que por enquanto não posso comentar por questões contratuais. Narro trailers de filmes para a TV e o cinema, e aqui do meu home studio, onde vocês me veem, atendo vários clientes diretos e indiretos, tanto para vídeos institucionais, promocionais e comerciais de rádio e televisão. Atuo também como mestre de cerimônias em eventos corporativos, sociais e outros. Enfim, esta é minha vida e agradeço todos os dias por trabalhar no que gosto, me dá prazer e o meu sustento. É isso aí, mestre. Muito obrigado pela oportunidade. Agora, a vez de Antônio Viviane. Muito boa tarde a todos, prazer estar aqui. Dácio, Luiz Fernando, por ordem de chegada na difusora, eu estou fazendo, né?
Dárcio, Luiz Fernando, Cacá, Elau e eu. E depois o Idemur. Bacana. A rádio que eu ouvia nas minhas noites lá em Poços de Caldas, juntamente dividia a audiência do 960 com o 860 da Rádio Mundial do Rio de Janeiro. E era a minha paixão. Quando cheguei em São Paulo e tive a oportunidade de ser indicado pelo Wellington de Oliveira para ir até a sede da difusora, na Alfonso Bovero 52, procurar o Luiz Fernando Malioca, fiquei muito feliz. Fiquei feliz porque ele me recebeu muito bem e eu o considero meu padrinho no rádio aqui de São Paulo. Porque mesmo ele não tendo vaga na difusora naquela oportunidade, ele atravessou a sala central, que ficava a Isabel, se não me engano, era a secretária, e do outro lado tinha a sala do Luiz Aguiar, que acabou pedindo para eu descer até o estúdio do segundo andar com o Valtinho, e lá eu fiz um teste e fui contratado pela Tupi. Isso eram os primeiros dias de março, eu cheguei aqui em março de 78, dia 1º, e no dia 15 de março eu estreiei no grande jornal Falado Tupi, junto com Antônio Casale, Antônio Leão Santos, Antônio Leite e mais um Antônio, o Antônio Viviani. Passados alguns meses, houve a oportunidade, nosso querido Luiz Carlos Araújo, que nos deixou, teve que ir até Itapetininga, e o Luiz Fernando pediu para eu fazer o horário dele numa determinada noite de sábado. E aí eu tremi na base, porque o Dárcio estava encerrando o programa às 6 da tarde com com o tema de amor da difusora, Hug the Hardy, The Homecoming. E eu entrei assim, tremendo no ar, das 6 às 10 da noite. E de lá para cá, passado, sei lá, um tempinho, o Luiz me deu a oportunidade de começar na difusora das 10 da noite às 2 da madrugada. Depois teve os horários da tarde, os nossos concursos e tantas coisas bacanas que eu vivi com todos vocês e também com os nossos ouvintes que hoje estão nos assistindo, não estão só nos ouvindo. Prazer estar aqui com vocês. Muito bem, agora nós damos sequência com Carlos Henrique, o Cacá. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer participar desse reencontro e dizer que, de certa forma, eu até encerrei a minha carreira de rádio na difusora, apesar de depois ter trabalhado em outras emissoras. Por que eu digo que encerrei minha carreira na difusora? Porque as outras emissoras eu não tive marca nenhuma, não tive nenhum prazer, nenhuma realização. Pelo contrário, muitos aborrecimentos. Eu talvez tenha sido muito mal acostumado de ter um chefe competente, que se tornou amigo, uma pessoa que eu respeito, que é o Luiz Fernando Malioca. Então o rádio, para mim, praticamente acabou com a difusora. O resto foi decepção. Segui a minha carreira pela TV Globo, depois pela TV Cultura, e ao mesmo tempo, a partir de 1984, eu comecei a gravar institucionais e comerciais, que era uma coisa que eu relutava, porque achava que eu não teria prazer, eu não me sentia bem vendendo a minha voz, parecia que eu estava vendendo parte do meu corpo. Até eu perceber que estava redondamente enganado, porque era meu talento que eu estava vendendo, né? Até mesmo hoje, depois de tanto tempo, cada coisa que eu gravo, cada comercial que eu gravo, eu sinto um prazer imenso e tenho a mesma preocupação de quando eu estava começando. Então, o que eu teria para falar para todos vocês é que
um grande prazer reencontrá-los, principalmente por ser a rádio onde praticamente eu encerrei a minha carreira como locutor de rádio, e com excelentes amigos, excelentes companheiros, que é uma coisa que é eterna, e assim será para sempre. Na sequência, o nosso querido Dárcio Arruda. Alô, amigos, muito boa tarde. Um prazer muito grande ter sido convidado para participar desse encontro, que já tornou-se inesquecível. Vou contar para vocês o comecinho de tudo, rapidamente, temos que ser sucinto. Eu comecei, na realidade, na Rádio ABC de Santo André, eu tinha 14 anos de idade. Aos 17, eu consegui uma vaguinha na TV, ex-TV Vitor Costa, lá na Rua das Palmeiras. Eu era locutor de cabine, de locução de cabine da Vitor Costa. Eu dei um pulo, para mim, gigantesco, não é? E fui trabalhar nas associadas, como rádio escuta, e compilava as notícias e apresentava de hora em hora o noticiário, que seria uma espécie de factorama já. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Caion Gadia. Aliás, eu conheci o Caion Gadia antes mesmo da difusora, quando numa tentativa minha com duas outras pessoas, de arrendar uma emissora de rádio, e num desses passeios que nós fomos dar na Baixada Santista, o Caion foi com a gente, eu fiz uma amizade muito legal e sincera com ele. Aí Caion me propôs, falou: Dárcio, nós vamos fazer uma modificação com o que vem do Rio de Janeiro. Nós vamos mudar toda a programação, vamos fazer uma rádio mais musical. E o nome do Caion era muito simples, muito legal. Vai se chamar Jet Music. O que você acha do nome? Bacana. Eu ia falar que não era bacana. Bacana. E é bacana mesmo, né? Tanto é que se perpetuou. Daí alguns dias, talvez aí uns 2, 3 meses, inauguramos o Jet Music. Um sucesso total, junto com o mundo acontecendo em factorama de hora em hora, uma programação dinâmica, uma programação romântica. Tinha música pauleira, mas ela era romântica. A difusora nasceu romântica, não sei porquê. O objetivo principal não era esse, mas tornou-se uma rádio romântica no decorrer do desenvolvimento desse amor entre ouvinte e profissionais da rádio. Enfim, foi uma história bonita, cortada abruptamente. Infelizmente era eu que estava no estúdio, quando o seu Gaeta, que era o diretor técnico da emissora, entrou e falou: Dárcio, infelizmente eu tenho que tirar o microfone do ar. Ele não tirou nem a emissora, ele veio desatarrachar, que nem diz o outro, o microfone ali na minha cara. Deu tempo suficiente para eu falar que o sonho, mesmo assim, iria continuar. E eu não estava errado, porque já se passaram 40 anos e estamos todos juntos, onde eu aproveito para cumprimentar todos os meus colegas de equipe. É uma emoção muito grande, né? A gente se ouvir. Nós somos vozes, né? Então, ouço o Jorge Lau, nas chamadas o Vivi, o Viviane, o Edmur, não é? O Bizarro nas narrações. É a nossa vida. A nossa vida é falar e admirar a fala dos amigos. Então, eu quero dizer da minha alegria, cumprimentar o Luiz Fernando. Todos já fizeram, né? O Luiz Fernando é au concurso, diria Charles de Gaulle. Ele foge de qualquer receita, de qualquer receituário, não é? Ele faz... Tudo que ele faz não é nem com amor, é um negócio estranho, que deve vir de outro planeta. Então, como diria o outro, muitíssimo obrigado a todos. Prazer muito grande de estar aqui, repito, com todos vocês, meus amigos locutores de rádio. Um abraço, tchau. Por hoje é só. Sem mais delongas, Idemur de Matos. Bom, primeiramente, agradecer ao mestre Luiz Fernando Malhoca por fazer esse encontro, mesmo que seja virtual, mas de maneira tão
A gente tem a impressão, quando vê o Luiz Fernando fazendo as coisas, parece que ele está dirigindo realmente uma rádio neste momento. Então, tem um roteiro, tudo certinho, tudo programado. E eu quero dizer da minha satisfação, da minha alegria de participar desse time, que eu sempre fui fã. Eu acredito que tenha sido o último que, dos locutores, acredito eu, o Luiz pode corrigir, caso esteja falando uma coisa que não seja verdadeira, mas acho que eu fui o último a entrar no time da Radiodifusora. Isso foi no ano de 1979, quando eu entrei lá. Agora imagina, eu, vindo do marketing, fui levado para a Radiodifusora pelas mãos do José Pedro, que era um programador musical da Radiodifusora. E eu fui lá realmente para poder cobrir as férias da Claudete na discoteca, porque, claro, não tinha vaga na difusora para locutor. E daí, passado algum tempo, o Luiz Fernando estava em viagem, se não me engano, no Midem, e quem estava dirigindo a rádio naquele momento era o coordenador Jim, de saudosa lembrança também, da mesma forma do José Pedro. E daí o Jim pegou e me chamou e falou: Demur, vamos entrar no ar, porque naquele momento estava acontecendo, na realidade, uma greve dos comunicadores. Mas isso é um assunto para outro momento também. Só sei que foi neste momento que eu tive a oportunidade e daí comecei a trabalhar junto com essas férias que aí estão, né? Para mim é um privilégio muito grande e até hoje tenho amizade com o Darcio, o Viviane. O Viviane a gente tem mais contato porque ele é vizinho aqui, né? O Cacá, o Jorge Elau, o Vizarro, são todas pessoas que a gente realmente pegou um carinho muito grande e uma amizade ao longo dos tempos. Depois, com o fechamento da difusora, eu terminei pegando o pseudônimo de Célio Guimarães. Algumas pessoas me conhecem como Célio e outras como Idemur. O nome verdadeiro, claro, Idemur. Mas quando eu fui fazer rádio mais popular, digamos assim, daí, olha, com esse nome Idemur, porque eu recebia cartas como Edmur, Edmundo, Edmir, tudo menos Idemur. E daí o diretor Mário Tadeu, na época, falou para mim: olha, vamos botar um pseudônimo. Foi daí que surgiu o Célio Guimarães. Então, agora também não estou mais fazendo rádio popular e tenho rádio corporativa. São rádios dentro de empresas. Então, hoje trabalhamos com rádio corporativa e também gravações de áudio e vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. É um privilégio muito grande estar com todos vocês neste momento, marcando os 40 anos da Radiodifusora. Completando o time presente hoje nesta live, na primeira, nós esperamos poder fazer outras por aqui. Jorge Elau. Boa tarde a todos. Eu lembrei agora do Idemur, que ele falou que trocavam o nome. Acontecia a mesma coisa comigo. Idemur era Jorge Laus, era qualquer coisa, menos Jorge Elau. Mas é isso. O meu começo de rádio em São Paulo foi muito parecido com o do Viviane, do querido amigo Antônio Viviane. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar na Rádio Tupi, eu fui ser locutor comercial dos intervalos. Eu entrava às 10 da noite e saía às 6 da manhã. Aliás, eu era menor de idade ainda. E eu fazia os intervalos do programa do Joel de Almeida, sempre a Carnaval. Aí à meia-noite entrava como é que chamava? O Fausto Canova, que era o midnight dele, ele fazia um jazz, São Paulo 0 hora era o nome do programa. E depois das 2 da manhã, me deixaram eu comandar um programa de música até às 6 da manhã. Mas depois veio, como o Viviane também, eu fui parar no Matutino Tupi, e aí me colocaram também para o grande jornal Falar do Tupi, que era às 10 horas da noite. A minha época foi anterior ao do Viviane, porque o Corifeu de Azevedo Marques era o chefe, estava vivo,
excelente diretor, exigente diretor, junto com Ciro César Silvério, junto com Paulo Araújo, junto com Oliveira Rangel, junto com Odemar Costa, e não era no Sumaré, a gente fazia o jornal lá na 7 de abril, onde tinha o jornal Diário de São Paulo, e lá, no primeiro andar, era o estúdio do grande jornal Falado Tupi e do Matutino Tupi. Voltando para o rádio nosso, Rádio Difusora, foi o primeiro programa de rádio que eu tive, foi a grande chance que eu tive, com o Caion Gadia e depois com o Luiz Fernando Malhoca, onde a gente teve uma felicidade muito grande. Foi uma época deliciosa de se fazer rádio, né? Cheio de juventude, cheio de música boa, como tinha música boa nessa época, e junto desses colegas maravilhosos, o Vizarro, o Ângelo Vizarro, o Antônio Viviani, o Carlos Henrique Correia, o Idemur, Célio Guimarães, e o querido Dácio Arruda, que outro dia eu fui num programa de televisão dele, foi uma delícia lá contar a história. Eu hoje continuo no ar eu gravo vários áudios para o Discovery Channel, para o History Channel, eu gravei uma série muito boa que está no Netflix, que é o Our Planet, que é o nosso planeta. Excelente, lindíssima, imagens lindíssimas, preciosas. Esse é o rádio que a gente fez, esse é o rádio que a gente está comemorando hoje. São 40 anos de amizade, 40 anos de carinho, 40 anos, estou emocionado, de dedicação. Eu quero agradecer a amizade que eu pude compartilhar com vocês, que eu acabei de citar, e com o Luiz Fernando Malhoca. Dedicado, feliz, íntegro, querido e cavalheiro, um gentleman. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado a todos. Nessa live especial, como diz o Luiz Fernando, é a primeira. E vamos junto. Estamos em frente aí. Viva os 40 anos da Difusora. Eu agradeço as manifestações. A gente não pode chorar, a gente não pode se emocionar, então vamos devagarinho. Take it easy, como diria o Dácio Arruda, e vamos na sequência. No quadro, vocês estão vendo os doutores que estão podendo participar, outros deles não puderam, e vocês vão saber disso no meio do caminho. Eu acabei de receber uma comunicação da Fátima, da Fá Nicole, de Los Angeles, que estamos chegando lá, e ela está nos vendo e matando grande saudade, porque ela trabalhou durante muito tempo como na Poligram, como divulgadora e outras coisas mais. Bom, vamos seguindo. Eu comecei a dizer como é que eu gostei da rádio, e agora nós vamos fazer uma pequena homenagem àqueles que partiram antes da hora, e eu vou começar pelo diretor da rádio. Ele fez a rádio que me fez apaixonar por rádio. Eu já gostava de rádio jornalismo, já gostava de rádio de informação, rádio jornalismo, isso seria o básico. Mas aí eu descobri um outro lado, que nas horas vagas, para dar aquele relax, fora do noticiário do Hard News, a gente descobriu a Difusora. E quem fez essa emissora, para mim, para o meu gosto, para a minha época, foi Caion Gadia. Estamos juntos. É um grande momento para, inclusive, desfazer qualquer tipo de problema ou de dúvida. Naquele tempo a gente não falava em fake news, mas surgiu no mercado uma informação de que eu teria entrado no lugar do Caion, tipo, derrubou o cara, entrou lá, não foi nada disso, a gente sempre foi amigos, e eu fui muito grato a ele o tempo todo, pela rádio que ele fez e que me fez apaixonar. Então, nossa homenagem ao Caion Gadia, que nos deixou em 29 de agosto de 2007. Já foi citado aqui o meu assistente. Uma rádio a gente não dirige 24 horas, apesar de estar ligado. A gente precisa de assistentes que quebram o galho. Quando a gente foi para o Midem, em 26 de janeiro de 1978, o Jim ficou no meu lugar. Então, Luiz Carlos Gimenez também nos deixou em 29 de julho de 2008. Aí está o Jim, que muita gente não via
depois da difusora, até porque ele não estava presente nos encontros, e foi triste saber da passagem dele. Ele havia conversado comigo um mês antes, dizendo que estava doente, que imaginava que mais cedo ou mais tarde ele iria partir. Na sequência, nós iríamos homenagear, aliás, vamos homenagear Cunha Neto, que era o locutor das 10 da noite. Infelizmente, não foi possível encontrar uma foto. A única coisa que nas pesquisas que fizemos, nós encontramos, o nosso Idemur está mostrando aí uma homenagem a ele, se possível, vamos lá. Só sucessos, camiseta Rádio Tupi, Cunha Neto. O Cunha faleceu em 4 de novembro de 2014. Depois do Cunha, nós tivemos um locutor de voz possante. Ele foi voz padrão da TV Tupi, fazia todas as chamadas e começou no SBT, quando era TV SBT, ele migrou para lá. Franco Antônio Mangano, que nos deixou de uma maneira muito estranha. O Franco conversou comigo, teve um almoço com Viviane, comigo, disse que queria ir para a Itália. Eu quero morrer na Itália, porque é a minha terra. Não se perca pelo nome, Franco Antônio Mangano. E aí ele foi para Roma. Mandou alguns WhatsApps para mim, mandou algumas informações, algumas, inclusive, gravações que ele fazia na rua, quando via um pianista tocando tico-tico no fubá, ele se emocionava e mandava, vem logo, e eu iria passar o Natal com ele. Mas, infelizmente, em setembro de 2015, ele partiu. E partiu de uma maneira muito estranha. Ele estava jantando, teve uma síncope, um infarto fulminante, caiu em cima do prato, e dali para frente foi um mês de muito trabalho da polícia italiana para descobrir quem era o rapaz que estava lá sozinho, e aí fizeram um contato com a gente chegou lá. Na sequência, Luiz Carlos Araújo, nosso querido Luiz Carlos, grande colega, uma figura sensacional com quem nós pudemos conviver ultimamente, estava sempre com facilidade para conversar com a gente, ou por telefone, ou pessoalmente. O Luiz também faleceu numa situação extremamente desagradável, até porque não há maneira agradável de falecer, mas havia um almoço marcado na casa do Antônio Viviani para reunir os ex-difusora, e no dia 30 de maio, há 5 anos, de 2015, o Luizinho nos deixou. Muita saudade e uma lembrança incrível de tudo que ele fez, de tudo que ele nos presenteou com a sua presença e com a sua amizade. Por fim, Henrique Regis, uma voz extremamente marcante da difusora, da Tupi, depois de outras emissoras. O Regis também nos deixou e ficou uma lacuna no rádio. Comenta-se, os parentes dele dizem que ele foi embora muito triste, que ele teve o problema coronário e teve a síncope exatamente pelo fato de estar isolado do mercado, porque o mercado não o valorizava mais, ele se entristeceu, foi indo e partiu. Por bem ou por mal, de qualquer maneira, ficam aí as nossas homenagens aos grandes nomes, donos das vozes lindas, e também os amigos que partiram, que não eram da locução, mas que fizeram força, fizeram tudo para que a difusora chegasse onde chegou e fosse hoje, 40 anos depois, uma saudade forte, uma saudade imorredoura, eu diria, de tão querida que ela foi. Bom, parando por aqui com essas notícias tristes, mas a gente não pode deixar de fazer a conversa, eu vou perguntar para o seu Darcio Arruda, que estava lá antes de nós chegarmos, quero crer, como é que a coisa começou, Darcio? Como é que foi o esquema? Uns minutinhos aí para contar como é que era o esquema da difusora, você lembrando do elenco que trabalhava com você, como é que era o esquema noticioso, alguma pinceladinha e aí a gente entra no bate-papo. Um prazer muito grande. Eu só pediria
um acréscimo no meu tempo, rapidamente, que eu não falei na primeira parte, é onde eu estou agora, já há mais de 15 anos, na TV Mais ABC, pegando em 7 cidades aqui, logicamente, da região do ABC, sob a supervisão de um grande amigo. Eu tenho sorte de ter amigos na chefia. Então, com muito prazer que a gente trabalha quando se dá bem com a chefia. Não puxa saquismo, mas por dedicação mesmo. A gente gosta de vestir a camisa. Eu vestia a camisa do Carlos Carreiras aqui na região. Bom, feita essa observação, tudo com maneira, Luiz, espontânea. O Canhão agregava também pelo jeitão dele, né, pela liberdade que ele dava, mas num esquema rígido. É interessante. Era um esquema rígido, porém com liberdade. Olha só, vamos tentar explicar. Nós tínhamos um relógio no papel, um timetable, não é? Onde você via nos primeiros 5 minutos notícias, no restante dos 10 minutos do primeiro quarto de hora, música, intervalo, música, intervalo e fechado. Uma série de regras escondidas, entre aspas, na confecção dessa 1 hora de música, não é? Tinha que começar com uma música bastante balançada, com bastante beat, uma música para frente, uma música que mexesse com a pessoa, emendava com uma não tão forte quanto a primeira, vinha uma terceira, partindo para o romantismo, e fechava com a quarta música, que era uma música em lançamento, aquela que estava começando a ser trabalhada. E tinha um listão, no qual os nossos queridos programadores, não podemos nos esquecer também do Carvalho, do Zani, do Sebastião, eles tinham a obrigação de ir distribuindo de maneira harmônica e pré-estabelecida por ele, Canhon, essa programação musical. Então, naquela época, assustava um pouco, porque o rádio sempre foi displicente, né? Ah, vamos tocar tua música? Pega lá na discoteca, vai lá, pega a fita. Ah, tá faltando música aqui, vamos tocar mais uma. Não acabou esse negócio naquela época. Tinha até música, logicamente, ali preparada caso precisasse. Não iria tocar, mas caso precisasse, não era eventualmente que se pegava qualquer música, era uma música pré-estipulada. Então, é uma rádio matematicamente perfeita, porém com conteúdo, porém com romantismo, não é? A parte comercial era uma parte importantíssima, que vivia dos slogans também. A gente tinha, olha só a delicadeza da programação. Uma música qualquer, por exemplo, tinha 5 segundos de abertura e 3 segundos de encerramento. Somava-se essa música, olha o telefone da rádio tocando já, vai ser atendido já já. E vendia-se para a publicidade essa secundagem, que seriam exatamente os slogans, não é? Tinha-se também uma variedade muito grande, dada a disputa dos anunciantes em colocar em nossa programação essa parte comercial. Enfim, para tornar uma longa história curta, porque levou-se tempo para implantar, não foi tudo tão rápido também, né? Era uma coisa que assustou o mercado. Outras emissoras faziam também um trabalho bonito, o Antônio Celso fazia um trabalho maravilhoso na Rádio Excelsior, e ficaram 2 rádios disputando esse lugar privilegiado junto à juventude, a Rádio Difusora e a Rádio Excelsior. Cada um com seu estilo, cada um com seu jeitão, não é? E o Canhon deu uma observação importante para todos os locutores. Sejam alegres, sejam felizes no ar, leiam rindo, passem para quem está em casa. E foi isso que aconteceu. Foi uma mistura muito grande de tecnicidade, né, de conteúdo, de parte emotiva muito profunda, e o mais importante, as notícias que já pulavam de galho em galho, ou seja, na TV, as rádios não tinham FM, depois isso é uma outra história também, que nem citou o colega, o aparecimento da Difusora FM, mas isso fica para depois, numa próxima live.
Sinteticamente falando, uma síntese rápida, não é? Foi isso que aconteceu. É só. Muito bem. Nós damos sequência a esta conversa que está mostrando a difusora 40 anos depois. Eu vou pedir desculpas para as pessoas que estão mandando uma série de comentários no Facebook e eu não tenho como nem citar o nome, nem ler, nem acompanhar. Mas está vindo aqui uma pancada de nomes. Viviane. Posso citar o nome de algumas pessoas, porque eu consegui Eu acho que acessar não pelo celular devemos. aqui. Eu vou dizer para você, eu acho que não devemos, porque nós vamos agradar Mas quem umas e trabalhou com a desagradar gente, uma acho que série sim, delas. né, Luiz? Não, o Paulinho Alcorage, que trabalhou com a gente, está assistindo a gente. Essas pessoas, o Ângelo Zanqueta, dizendo que foi fiscal, começou lá, né? Gente perguntando sobre o Julinho Mazei, nós vamos falar posteriormente. Mas essas pessoas que trabalharam, o Newton Ribeiro, que também, como a Fá, era divulgador, o Newton. Então essas Grande pessoas são Newton. muito queridas, né? Essas pessoas que trabalharam com a gente. Aos ouvintes, o nosso grande beijo, né? E muito obrigado por estarem acompanhando. Mas esses que trabalharam com a gente, né? Puxa, a gente tem que citar mesmo, porque são pessoas fantásticas. Sim, como eu citei no começo, a gente não faz emissora de rádio sozinho. Não é a programação musical maravilhosa que a gente coloca no ar que é sucesso. É todo um conjunto de coisas e para isso tem um time enorme trabalhando na retaguarda. Hoje vocês podem ver o rosto das pessoas. Anteriormente, na época em que a rádio estava no ar, era só voz, e olhe lá. E de vez em quando a gente tinha uma outra chance de ver de perto os locutores que souber da história que conte. Veio uma, como sempre, né, veio uma possibilidade de se tocar um disco. Olha, esse disco é exclusivo, se vocês tocarem a gente não dá para as outras rádios. E, obviamente, os nossos queridos amigos divulgadores ficavam não só na balança, aquela balança antiga de 2 pesos, entre as já citadas Excelsior e Difusora, e outras vezes as pessoas ficavam fazendo um quezinho de mais importante porque veio de Nova York, mais importante porque veio da Europa, e etc, etc. Tanto é que a própria Difusora tinha uma seção com sucessos que vinham de fora, trazidos e tal. Nós vamos também falar disso mais para frente. Porém, falando do Dia dos Namorados, surgiu uma oportunidade e um pedido da Warner Music de tocarmos uma música instrumental. A primeira coisa que eu disse, olha, esquece, a Difusora não tem condição de tocar música instrumental porque não faz parte da nossa programação, né? A gente tem uma linha, a linha do Caillon, que ele imprimiu anteriormente, era bem black music, não quer dizer que não tinha rock, mas era mais Europa do que Estados Unidos. E aí, dando sequência a esta pequena e breve história, vem um pianista e pedem-nos para tocar essa música. Aí eu começo a pensar, puxa vida, a música é interessante, ela é gostosa, talvez a gente pudesse tocar e faturar, entre aspas, não dinheiro, mas prestígio, se a gravadora der um selinho, se ela colocar uma marca na hora de vender, tema de amor da Difusora. E agora, para a lembrança dos senhores, nós vamos mostrar a capa de um compacto simples de Chris Morgan, o pianista, e a música Crystal Keys, Chaves de Cristal. E aí veio uma outra ideia, e aí eles vão contar agora para vocês, eu vou parar de falar. Saiu o disco com o nome Tema de Amor da Difusora impresso, foi vendido assim. Mas aí veio uma ideia de um colega nosso que está na sintonia, mas não está participando hoje, Lélio Márcio Teixeira, sim, o Lélio, do Na Geral, e tá ligadão. E aí, alguém pode contar como é que apareceu essa história? Como é que apareceu o tema de amor com uma narração? Daqui a pouco vocês vão ver. Eu vou mostrar a contracapa agora do disco, e aí ele mostrava que tinha a música instrumental,
Está lá o nome dela em cima e embaixo o poema Sonhos de Amor na voz de Darcio Arruda, autoria original, hein? De Lélio Márcio Teixeira. Uma sugestão até para o nosso amigo Viviane, um dia desses, aproveitar no seu podcast. Agora, Texto a letra... sentido. Texto sentido. A letra estava encartada, ou seja, para que as pessoas pudessem acompanhar a narrativa, a declamação do Darcio Arruda, vinha um encarte dentro desse compact disc, não é CD, mas é um compact disc, é um disco compacto, também chamado de compacto simples, e aí está, para vocês verem, a linha do nosso encarte, a sequência do poema. Está aí. Inclusive com uma dedicatória. Isso tudo foi em maio de 81. Então, como a gente não pode tocar música porque há problemas de direitos autorais e as redes sociais elas cortam a transmissão, eu vou só pedir para vocês contarem a história. Quem se habilita? Darcio? Tem que ser Eu o queria Décio, dar né? chance para os colegas, mas você quer saber a história de como nasceu o disquinho? Como é que chegou essa... Não fui eu que inventei isso, eu tenho certeza que não foi. Olha, a única coisa a música... que eu... Pode falar. Segue. A música do Chris Morgan é muito legal, é um embalo, pena que a gente não possa tocar, porque ela pede carinho, ela pede beijo, ela pede emoção, ela pede, sei lá, toque, enfim, é uma música que aproxima as pessoas. E foi dado ao Lélio Márcio Teixeira a incumbência de colocar uma poesia, né, em cima da música. E ele o fez de maneira fantástica, né? Ele fez... Alô, Lélio, um abraço, né? Ele fez de uma maneira muito inteligente. Começava mais ou menos assim, voar para o ninho, depois não posso falar mais nada, porque também esqueci, eu teria de ler. Né? E foi um sucesso estrondoso. Aquilo que eu disse na minha entrada anterior, a Difusora é uma rádio muito louca, mas é uma rádio muito bem controlada. Ela tinha doses homeopáticas de emoção distribuídas durante a programação. E esse disco caiu que nem uma luva, o Chris Morgan, porque o piano já é introspectivo, né? Da maneira que ele tocava, de uma maneira bastante touchable, né? As pessoas se emocionavam, não tinha como não se emocionar. E o Nélio foi muito feliz, o Teixeira, em fazer uma letra com nuances, não é? Que se encaixavam perfeitamente ao teclado do piano do Crystal Key, do Chris Morgan. Então, foi uma experiência fantástica. Sugiro a quem queira conhecer a música que entre no YouTube e coloque o nome do Chris Morgan, que vai ver uma montagem. Ele não aparece como o pianista, ele não está aparecendo no clipe como o player. Falando em player, nós temos outros players, outros amigos que não estão participando, estão vivos, graças a Deus, e não estão participando por problemas técnicos. Vocês sabem que para juntar todo mundo é difícil. Agora, para colocar mais retângulos nesta live e colocar ligações que sustentem o equilíbrio de som, a coisa é meio complicado. Então nós vamos fazer agora uma pequena citação, não chega nem a ser uma homenagem, mas é uma citação, até porque eles estão bem, estão vivos, de locutores que também marcaram, depois nós podemos comentar, porque nós temos outro material aí e vocês vão poder falar mais. Vamos lá. Teve um dia, eu vou contar um pouquinho só dessa história, um rapaz que não deixava a radiodifusora, ele queria ser locutor, ele frequentava a rádio dia, mês e ano, não tinha problema de segurança, entrava quem queria e tal, e ele não saía do estúdio. Eu descia da minha sala, que era um andar de diferença, um mezanino de diferença, chegava lá e o cara estava lá do lado. E era o chamado pentelinho de rádio. Eu posso dizer isso porque eu também fui, e eu não desvalorizo, pelo contrário, eu valorizo muito essas pessoas. E aí um dia ele chegou no estúdio,
O Dárcio acabou de receber o seu Factorama, eram meia folha de papel A4, com o original e uma cópia que ia para o operador. Ele não teve dúvida, catou na mão e saiu lendo. Aí chegou uma hora, o Dárcio falou assim, ó, gente, esse cara, sabe, ele está muito entrão, nós vamos ver o que fazer. Aí eu chamei de lado e falei, vamos fazer um teste. E aí acabou que deu certo. Então vamos mostrar, nós não estamos conseguindo contato com ele, o Carlos Raci, da Difusora, ele vai aparecer aí numa das brincadeiras, num garotão, e hoje já um homem feito e perfeito. Vamos lá, mostrando hoje como está o Raci, vejam bem. Como todos nós, né? Somos todos coronas, ou melhor, coroas, e estamos Como aqui diria- vivos. Como diria Walter Abrão, tá gordo, senhores, barbaridade. Bom, o locutor da madrugada, que nem todo mundo conseguia ouvir, porque trabalhava, porque ele também não falava muito, ele falava pouco, e que vocês conheceram muito mais, e com muito mais sucesso, depois que ele saiu da Difusora e bolou um programa na Rádio USP que deu chance dele ser realmente quem ele era. Moisés da Rocha. Aí vocês têm o Moisés da época. Moisés também faz palestras, é um grande militante e mais, é o homem do samba pede passagem. Agora, voltando para aquele comecinho de Difusora, antes mesmo de eu entrar, nós tínhamos no horário das 10 horas da manhã o Wilson Roberto Reganelli, que depois saiu, foi para a Rádio Suíça, foi trabalhar como correspondente. Está aí o Wilsinho, ainda jovem, e agora uma foto da Thaís, da filha, mostrando o papai mais atual. Maduro. Ele está vivendo em Caraguatatuba e ele prefere as ondas do mar do que as ondas sonoras que nos conectam, mas ele ainda haverá de participar junto com a gente. Bom, agora eu vou querer que vocês falem. Diga. Eu gosto Desculpa, do jeito não que ouvi. você se segura para falar que nós estamos tudo velho. Não, nós não estamos vendo. Olha, Eu tô queria dizer o quietinho, seguinte. escondido aqui, ó. eu queria dizer o seguinte: se o Ô, nome Luiz, da- nós estamos tão velho que não tem nem concessionária hoje para fazer revisão de 60 mil quilômetros, viu? Não faz. o que eu quero dizer é o Se o seguinte: Luiz me, uma se o Luiz me uma chamar, eu vou emissora- falar, ei, eu! Olha, um evento que se chama 40 anos depois, não há matemática que permita não dizer a realidade. Ninguém foi trabalhar menor de idade lá, mas deixa para lá, isso é um detalhe. Eu quero que vocês falem agora dos bailes, né? As promoções, os bailes, as coisas que a gente fazia na rua, e vou deixar à vontade para vocês. E nós temos aqui algumas ilustrações que ajudam a gente a comentar. Então vamos lá. Viviane, fala você que era um baileiro de primeira. Baileiro de marca maior. Bom, tudo começou com o Difusora DDD 960 Show, que o Kaká apresentava, né? Mas antes Mas de aí- mim teve o Darcio. Teve o Darcio também. O Darcio começou Ah, é? com o DDD. Foi Darcio. Ah, é verdade, foi o Dácio. Aí ele saiu e foi para Tupi, ser o titio Dácio Arruda. O amigo da garotada, dia e noite em sua casa, faz o show para fazer você feliz. O negócio é o seguinte, negócio de baile eu lembro muito e quero agradecer ao Fabinho. O Fabinho era o meu assessor. Eu tive lance de Puxa. ter assessoria. A gente Você levava chegava um de fitão. motorista, né? Hein? Chegava de Ô, motorista. louco, meu. É para valorizar o cachê, pô. Bom, então vamos lá. Então tinha o DDD 960 Show, que foi do Dácio, depois aí passou para o Kaká, aí veio o Super Não, Show uma Difusora, observação. que a gente... Vivi, uma observação rápida. Na minha época eu não chamava DDD, não. Era as 10 mais da Difusora. Ah, ok. E a gente levava a rádio ao vivo para os clubes, para os bailes, para as danceterias, para as discotecas, né, da época, que a gente chamava assim.
Então nossa, foi sensacional. Eu lembro que, olha o Elal empurrando o Kaká. Nesse mesmo show aí, o Elal me empurrou, porque isso aí foi aquele show que a gente fez do aniversário da Difusora no Juventus, que tinha gente saindo pelo ladrão, tinha umas 12 mil pessoas dentro do Juventus. O Elal me jogou em cima do pessoal e não tinha onde cair no chão. Então eu virei uma bolinha, né? O pessoal começou me levou até o fundo do salão e me trouxe de volta para o palco. Foi sensacional esse dia. Olha lá, o nosso querido Preguinho, aliás, o Elal, o Kaká, foi sensacional. Aliás, esse dia. A filha do Luizinho, a gente sorteou uma picape aí, um negócio assim. Foi maravilhoso. Deixa eu dar um abraço aqui para mais uma pessoa que chegou e trabalhou com a gente, o Zezé Guimarães. Beijão, Zezé. E aí, esses bailes, a gente fazia de tudo. Chegava e fazia ao vivo aquilo que a gente fazia na rádio. Então, o que aconteceu? A gente tinha uma música, não sei se todos lembram, que abria o nosso programa, quando passava de um locutor para outro. Então, eu elegi uma determinada música quando eu recebia do Elal ao meio-dia, que ele me anunciava. Como é que você falava, Elal? Fala aí. Nem lembro mais. Não lembro. Não lembra? Não, o garoto curto-circuito. E vem aí o garoto curto-circuito, Antônio Viviani. Isso, aí entrava. Sun is here. E aí eu abria meu horário com aquela música de fundo e aí saía a programação. Lá no baile ao vivo, a gente também abria com a mesma música. Depois eu mudei a música de abertura, porque tinha que ser relacionada com o sucesso da época, né? Então, de tempos em tempos, eu trocava. Aí troquei para Good Times, do Chic, né? Do grupo Chic. E assim por diante. Era sensacional. A gente fazia concurso de dança, distribuía brindes, e tudo isso numa parceria com o Milton Urcioli, né? Ele tinha as discotecas. Ele tinha a Magic Discotheque, que fazia com o Kaká, o DDD 960 Show, e tinha a Mob Dick Discotheque com o Juca, que fazia comigo. Eu também ia para vários lugares. A gente ia para Aramaçã, Buzo Palace, e depois ia ao vivo também, nas danceterias, principalmente na Toco, as danceterias, as discotecas da Zona Leste de São Paulo. Era isso, Viviane, uma festa. Kaká, vocês lembram no Juventus, uma das vezes, que lá pelas tantas, depois da meia-noite, foi uma correria, como o Viviane disse, tinha mais de 12 mil pessoas ali no Juventus, e entrou aqueles homens da polícia, do exército, os caras tinham 3 metros de altura, com cacetete descendo, e os marrecos que estavam lá, quem está servindo o exército tem que estar em casa 10 horas da noite, 9 horas, não sei. Estavam tudo lá, se divertindo, e aquela correria, e gente para cá, gente correndo para lá, e a gente tentando segurar, pedindo pro pessoal, calma, vamos ouvir música, deixa os homens trabalhar. Lembra-se disso, Toninho? Lembro, sensacional, nossa. Sensacional, nada, puta cacetada. Eu não levei cacetada. Marreco tem que ir para casa, não pode ficar depois das 10 da noite. A gente tem mais uma foto aí para mostrar. O Kaká precisa contar do DDD 960 Show, porque ele fazia personagens para apresentar os bailes. Eu fazia de cara limpa, mas o Kaká não. O Kaká se reinventou com aquilo lá. Aquilo era sensacional. Não, acontece, eu achava estranho, eu vou entrar já, tá, Luiz? Porque como ele citou aí, eu vou explicar essa história. Eu achava estranho as pessoas irem, por causa da gente, inclusive, né? Tinha a sustentação, né, da rádio, mas as pessoas iam para conhecer a gente, para ver a gente também. Eu achava muito estranho, né? Então eu criava personagem, eu aproveitava coisas que estavam acontecendo. Sinatra no Brasil, Kaká Sinatra. Superman, Super Kaká.
E era tudo caracterizado. Aí tinha, sei lá, Guerra no Golfo, era Kaká e as odaliscas de Bagdá. Eu entrava lá em cima, sendo carregado, os caras, os negrões fortes e tal, e as meninas todas dançando de odalisca e me dando uvinha na boca, tal, maçã, Era divertido, né? Era divertido. Nós fizemos um baile acho que foi o único baile que a difusora fez no ginásio do Corinthians. E o Corinthians tinha contratado o Caçapava. Aí eu fiz, o Caçapava era um negro forte, né? E eu fiz o Cacá Sapava. Me vesti lá, caracterizado, com uma como é que chama? Que é colado ao corpo, né? De cor preta. Chama. Cola, isso. E o Corinthians cedeu o fardamento, né? E aí nós fizemos as bexigas, né? Eu entrava no palco de Cacá Sapava, com carvão no rosto, todo caracterizado de caçapava, e tinha as bexigas brancas e pretas, né? Para combinar com as cores do Corinthians. E aí, lógico, naquela época se podia fumar no baile, né? Você fumava no salão. Nós já estávamos prevendo que, jogando a bexiga para o público, os caras iam com cigarro para estourar a bexiga. Então, dentro da bexiga tinha talco. O cara estourava e tomava um banho de talco. Então, era muito. Eu me divertia muito, né? Me divertia muito. E aquela coisa de o sucesso não subir a cabeça. Né? Eu sempre me achava. Não conseguia me sentir um ídolo, mas era uma idolatria. Tanto é que durante o baile eu saía, às vezes, por trás do palco e ia até a lanchonete. Numa das vezes que eu fiz isso, eu acho que era numa casa ligada a Toco, os caras me perceberam e dançou. Os nomes todos com ciúmes, né? Aquela história ciumeira. De repente, eu fiquei encostado no balcão do bar, e aquelas cenas de filme de Beatles, eu desci, encostado no balcão, fui descendo, fui saindo por baixo das pessoas. Ganhei chiclete no cabelo pra cacete. Aí eu descobri que para tirar chiclete do cabelo, aí vai uma dica, tá? Só cortando. A dica é a seguinte: quando você tem um chiclete, alguma coisa está cortando meu som? Não. Quando alguém coloca chiclete na sua cabeça, chiclete no sofá, você pega gelo e passa gelo. Passei a noite fazendo isso para tirar chiclete da cabeça. E saí de lá com outra roupa. Tinha umas camisetas em promoção lá que a gente distribuía e tal. Eles rasgaram a minha roupa. Então, é um negócio meio louco. Era divertido. Alguém falou aqui também, não pode esquecer do Cacá Aranha, né? Cacá Aranha e o Grupo Teia, que foi um negócio também fantástico. O Super Cacá. O Super Cacá. Saudoso Marcão. Então, teve muita coisa. Eu me diverti bastante, aproveitei. Foi super divertido. Tem que terminar às 4. Gente, a conversa está muito boa, mas são 60 minutos de conversa, nós vamos ter que encerrar. Infelizmente, isso mostra para a gente que uma live só não faz outono e nem inverno que vai entrar daqui a pouco. Nós vamos ter que continuar. Se tudo correr bem, vamos correr atrás de patrocínio. Vamos ver aí se alguma dessas companhias de... Vocês falaram tanto em cigarro, quem sabe, né? Uma empresa nos patrocina. Eu não gosto da ideia. Não. Mas uma cervejaria... Gente, nós temos que encerrar.
Deixa Nós eu temos fazer a horário. vinheta. Aquela Deixa o foto que Darcio fazer a você vinheta mostrou, da Varig. Quem sabe alguma companhia aérea atual traz com exclusividade Do jeito o que elas patrocínio. estão bem. Faz aí, Darcio, vai lá. Vai, ao vivo. A Varig traz com exclusividade, com pesquisas das revistas Cashbox, Billboard, Rock Music e Record World, apresenta Sucessos de Todo Mundo. 14º lugar na Billboard, segundo na Cashbox. Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine. Muito Com bom. esse bônus, nós vamos encerrar a transmissão. Desculpe se nem todo mundo pôde falar como a gente gostaria. A gente vai fazer outras. Com certeza, eu acho que se o pessoal gostou, nós vamos ler tudo que escreveram. Estão programadas já na nossa cabeça 2 sequenciais com locutores e o pessoal de retaguarda, porque nós também queremos mostrar quem fez o sucesso. Então, 2, 3 locutores participam e a gente coloca outras pessoas com quem a gente vai manter contato. Eu tenho certeza que vai ser bom. Obrigado para todo mundo. O Tião veio. O Tião tá vendo a nossa live, nós nem falamos dele. Beijo, Tião. Um abraço, Tião. Tião, todo o carinho do mundo. Grande rapaz. Tem muita abraço, gente obrigado, vendo. amigo. Isso que eu estou evitando Prazer. citar os nomes, porque eu não quero Tchau, Luiz. pisar na bola. Saudade. Tem muita gente querida vendo. Acho Obrigado. ridículo isso. Tchau, mas- Obrigado a É o Cacá Getúlio, Love, é o obrigado Cacá ao Love. Ulisses Tchau, Galucci, Edmur. obrigado ao suporte técnico da Tchau, Gercom Jorge Elau. Comunicação Tchau, Jorge e Elau. até uma Tchau, próxima. Cacá. Obrigado. Tchau. Até. Obrigado. Obrigado, Ulisses. Abração, Ulisses.